Amém? Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a solenidade da Ascensão do Senhor, nós celebramos um grande mistério, o mistério ainda da nossa redenção. Jesus, perpassado então 40 dias do grande efeito de maior peso da humanidade, que foi a paixão, morte e ressurreição para nos salvar, hoje Jesus sobe ao céu para estar diante do Pai e, como prometera, também levar a nossa humanidade à eternidade. Então é um motivo de muita alegria, porque é um mistério que não se delimita em um simples gesto, ou explicação, ou conclusão. Deus nos ama de tal forma que nos deixa, acima de tudo, uma clareza de que Ele nos ama e nos ama muito. Por isso, diante da presença dos apóstolos, Ele faz a seguinte exortação: Ide, batizai e ensinai todos os povos. Assim como eu vos ensinei, assim como eu vos preparei, agora vocês são convidados a preparar também os povos. Vocês então agora ficarão, mas não ficarão sós. Vocês ficarão acompanhados do Espírito Santo do Pai. Porque assim como o Pai está em mim, eu estou nele, vocês também estão em mim, para junto comigo fazer a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a ascensão do Senhor, não tem como não pensar no grande amor de Deus por sua humanidade. Vejamos, 40 dias. A ascensão do Senhor está dentro do contexto pascal, porque nos remete a Cristo, que veio para nos salvar, para nos libertar. E este Cristo que nos convida a estar ligado nele. Da carta de São Paulo aos Efésios. Assim como este Cristo, que é a cabeça da igreja, cujo ele é o corpo, e nós somos os seus membros, nós somos convidados a estar ligados a ele, na certeza de que sem ele não tem como nos nutrir, não tem como receber as forças necessárias para bem servir primeiramente a Deus e ao próximo. Somos todos de Deus, por isso ele nos convida a ter essa clareza de que Ele primeiramente nos amou e nos convida também a amá-lo. Logo mais, nós então celebraremos uma outra solenidade que marca então, diga-se de passagem, o envio da comunidade em Pentecostes, quando Ele descerá novamente em forma de Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém. Agora já somos nós que somos convidados a andar com as nossas próprias pernas. Jesus, durante todo esse percurso até aqui, Ele apareceu, Ele ensinou, Ele se mostrou quem Ele era. Ele mostrou também para os discípulos que eles não estavam sozinhos e que ele estava perto dele, e sempre fortalecendo. Agora Ele sobe ao Pai. Agora Ele vai para o Pai. Ele nos pede que nós não baixemos as nossas cabeças, que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos coragem de nos lançar até o último momento da nossa existência, para então fazer o seu reino conhecido. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito importante, porque quando Jesus fala essas palavras no monte, como a palavra nos explica, Ele fala para os seus discípulos, também fala para os apóstolos,
fazer como ele os ensinou. E Jesus ensinou os seus discípulos e apóstolos, sim ou não? Sim ou não? Ensinou ou não ensinou? Falem. Quando Jesus diz na passagem o seguinte: permanecei no meu amor, se me amardes, observareis os meus mandamentos, assim como eu permaneço no Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai, e vocês são convidados também a fazer a vontade de Deus, faça. Ele ensinou os seus discípulos e apóstolos a fazerem como ele fez. E eles o fizeram. Porque se nós estamos aqui hoje, mais de 12.000 anos se passaram, e nós estamos aqui foi porque os apóstolos e os discípulos fizeram como o Pai vos ensinou. Voltemos para o Evangelho. Jesus dizia assim para eles: ei, ide e fazer discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei. Ponto. Eles fizeram a parte deles. Mas hoje nós também somos convidados a fazer a nossa parte, porque nós também somos discípulos de Jesus. Vocês são batizados, sim ou não? Sim ou não? Então, pelo batismo, você é convidado a testemunhar o amor de Deus aonde você estiver. Agora, se você faz, é outra coisa. Mas você vai pagar pelo que você não faz. Mas como é que eu posso ensinar, se eu não sei? É por isso que vocês precisam beber na fonte de Cristo, para ensinar o que Cristo quer que nós ensinemos. Ninguém vai dar a ninguém aquilo que não tem. Nós ouvimos, ainda na liturgia da semana passada, Jesus clamando para os seus observarem os mandamentos. Hoje nós temos aqui os 10 mandamentos. Vocês sabem o que são os 10 mandamentos, sim ou não? Sim ou não? A pergunta é: vocês observam os mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Qual é o quarto mandamento? Qual é o quinto mandamento? Qual é o sexto mandamento? O sétimo mandamento? O oitavo mandamento? O nono e o 10º mandamento? Vocês sabem, sim ou não? Vocês vivem? Sim ou não? Se vocês vivem, ensinai aquilo que vocês vivem. Mas se vocês não vivem, se esforçai para viver o que Deus pede. Porque se eu pergunto para vocês coisas que outrora já perguntei, vocês vão me dizer um sim. Mas Jesus não quer um sim raso. Jesus quer um sim sincero, profundo. Essas perguntas não devem ser retórica. Vocês amam a Deus, sim ou não? Essa resposta não deve ser retórica. Você tem que pensar antes de dizer sim, eu amo a Deus, Padre. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas não observo os mandamentos de Deus, que Deus é esse que eu amo? Que amor é esse que eu digo que eu tenho por Deus? Eu sou prepotente às vezes eu sou arrogante, às vezes eu caio no mesmo pecado. Deus não nos deu um espírito de vergonha, de medo, de fraqueza. Deus nos deu um espírito de força, de verdade, de justiça. Então viva esse espírito que Deus te deu no teu crisma. É difícil? Às vezes. É impossível? Jamais. Porque Deus está conosco. Nós ouvimos no Evangelho: eis que eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Eis que eu estarei todos os dias com vocês até o fim do mundo. Então, quando você se sentir fraco, clame por Deus, porque Ele está contigo. Ei, isso é muito sério. Não abra a boca para dizer que você ama a Deus, se você vive cedendo ao pecado. É triste. É triste. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós lamentamos uma realidade difícil que esteja acontecendo, mas sabe por quê? Porque nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos Deus de lado e às vezes cobramos de Deus e até nos martirizando.
Com Deus não se brinca. Se você diz que ama a Deus, se esforce de fato para amar a Deus. Lute contra o teu pecado, seja ele qual for. Lute. Tente não cair no mesmo pecado. Tente se esforçar para amar a Deus. Porque senão, nós vamos viver brincando com Deus. E quando a conta chegar, você não vai poder pagar. Enquanto vida você estiver, ame a Deus. Viva esse amor de Deus, que ama você tanto. Deus diz para você que você é muito especial para Ele, que você é muito importante para Ele, e que a tua presença aqui mostra o quanto você ama Ele. Parabéns, porque estar na casa de Deus é dizer o quanto você o ama também. Mas o mais importante do que só estar aqui na casa de Deus é se esforçar todos os dias, todos os momentos. Às vezes nós acordamos pensando no que como é que vai ser meu dia. Às vezes nós dormimos pensando o que vai ser amanhã. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será, Senhor, que eu consigo? Será, Senhor, que eu não consigo? Mas o Senhor diz que você consegue. Você consegue tudo. Tudo. Você consegue. Se você colocar Deus no centro da tua vida. Não esqueça de uma coisa. Deus te ama. Não pelo que tu faz. Deus te ama por quem tu é. Você sabe o que você é para Deus? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho na ruína, na miséria. Ao contrário, o pai e uma mãe quer ver o filho bem, feliz, bem-sucedido. Por isso nunca duvide do amor de Deus. Uma pessoa, abro parêntese, perguntava para mim: padre, às vezes eu duvido de Deus porque tanta coisa acontecendo com as crianças, tanta morte acontecendo, tanta violência acontecendo. Será que Deus permite que isso aconteça? Será que Deus ama de verdade a gente? Eu dizia para ele: ei, Deus é Deus. Não questione Deus. Deus não permite com que isso aconteça, mas Deus dá a liberdade para nós. E às vezes nós confundimos a liberdade com libertinagem e acabamos atraindo para a nossa vida ruínas, não só para a nossa vida, mas para a vida de outrem. Confie mais em Deus. Fecho parênteses. Deus nos ama tanto, mas tanto, que se você soubesse o quanto Deus te ama, você jamais pensaria algo desse nível de Deus. Creia. Saia dessa igreja hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na certeza que você aqui dentro, mas lá fora dessa igreja, é a criatura mais amada do mundo. Mais amada do mundo. Você precisa tomar posse disso. Quando você estiver numa situação de pecado, quando você estiver numa situação muito triste da tua vida, quando você estiver na beira do pecado, querendo cometer o pecado, pense em Deus. Pense em Deus. Pense na tua salvação. Pense na tua missão. Porque hoje Ele nos dá uma missão. E essa missão é justamente de propagar o seu nome a todos. A todos os que precisam conhecer Jesus. Você tem esta missão. Sozinho você não está. Sozinho você não está. Quem é que está contigo? Quem é que está contigo nessa missão? Jesus. Até o último dia da tua vida, Deus estará contigo. Não sou eu que estou falando, não.
É o próprio Cristo que hoje diz para nós: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E isso não é brincadeira, isso é real, isso é verdadeiro. Então busque com todas as tuas forças a se entregar a Jesus. Por isso o dia do Senhor deve ser somente dele. O domingo não é um domingo qualquer, o domingo é o dia dele. Então busque viver sempre na presença de Jesus. Hoje nós celebramos o dia da consagração do nosso dízimo. Prova de amor maior não existe também do que aquela que te leva a reconhecer quem você é. E o que Deus quer de você? Que você seja um filho grato. Ser dizimista é ser um filho grato. Grato a Deus porque entende que tudo que tem não é proveniente de mim, mas dele. Se você está aqui vivo hoje respirando, é porque Deus te deu a vida. E se Deus te deu a vida, agradeça a Ele. Para você trabalhar, para você exercer uma função, tudo isso é dom de Deus. Mas padre, eu que trabalhei, eu que tenho conhecimento, eu trabalho no cartório, eu trabalho na escola porque eu tenho conhecimento, estudei sim. Mas esse conhecimento não seria te dado se não fosse de Deus. Então agradeça a Deus. Ser dizimista é um ato de gratidão e de amor, porque tudo que você tem vem de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho, que a nossa liturgia da Ascensão nos ajude por meio do Espírito Santo de Deus a amá-lo com a vida, não somente com palavras, mas com o coração. Façamos um momento de silêncio e guardemos esta palavra no coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.